Em 2020, o tema da redação do Enem foi o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. E muita gente, eu incluso, citou Coringa de 2019 como um exemplo de obra cinematográfica, porque nesse filme que não falta são problemas mentais. Mas de 4 anos pra cá, uma coisa clicou na minha mente. Eu comecei a explorar filmes nacionais como um maluco. Eu vi quase todo tipo de filme que você possa imaginar. E reparando bem, se a prova fosse hoje, eu citaria Reflexões de um Liquidificador. E eu vou te explicar. O nosso cinema nacional, desde a Copa de 2022, a gente vê uma crescente gigante da estética brasileira por aí. E de lá pra cá, as edits de filmes nacionais cresceram bastante. E eu acho que se você é um pouco online nas redes sociais, você viu que não só tem filmes pastelões brasileiros. Pelo contrário, é um cenário bem rico e bem criativo. Mas não querendo ofender, até porque eu ri muito em Meu Cunhado é um Vampiro. Sim, o meu humor é horrível, me desculpe. Até porque que canto do mundo a gente ia ver a Mel Maia detonando um nerd? Aliás, eu não quero que o mundo saiba. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava pra dar um tiro na minha cara e não ficar com você. Tá. Se você voltasse no tempo e encontrasse você mesma do passado, criando o paradoxo onde a Carol de agora... Cala a boca, garoto nerd, me escuta. Mas ok, Coringa, o primeiro filme, de 2019. Um filme de um querido vilão do Batman, o tão aclamado Coringa, que foi tão grandioso na mão do Heath Ledger. Aquela atuação que o vilão conseguiu ganhar mais protagonismo que o Batman. Vai dizer que você nunca viu esse Coringa em uma frase de maloca. Eu evito confusões, mas não por medo dos outros. Faço isso por medo do que sou capaz de fazer no auge da minha raiva. E o filme chegou bem desacreditado em 2019. Parecia ser um filme muito cabeça, sem lutas e sem nada de herói batalhando. Até porque na época, a moda era Vingadores Ultimato. Então ele acabou lançando e chegou discreto, mas fez seu nome. Eu me lembro que na época eu nem tinha idade pra assistir. Isso só me deixou muito mais curioso pra ver esse filme. E aí começou a minha jornada de esperar tortuosos 2 meses pra lançar nos streams. E na ansiedade de não ver nenhum spoiler, tá? E óbvio, quando eu assisti o filme, de cara percebi que seria um dos grandes filmes de 2019. A música é icônica, o Coringa rindo é icônico, o Coringa dançando na escada é icônico. Esse filme é foda. Porém, algo que não se deve ser esquecido, que perpetuou muito na época, foi um foco gigante em um distúrbio, que aqui se chama distúrbio do riso. Eu me lembro que rapidamente na internet viralizava vários vídeos de pessoas reais com esse distúrbio. E obviamente o distúrbio do Coringa de ser um completo psicopata. Mas calma, eu tô explicando a base do meu de 2020. Eu vou ligar tudo ainda. Porque agora eu venho falar sobre Reflexões de um Liquidificador. Esse é um filme curtinho que foi lançado em 2010. Ele tem apenas 1h20, como quase todos os filmes nacionais. Ele foi dirigido e escrito por André Klotzel. Klotzel? Close? Não. Esse filme começa com a nossa querida Dona Elvira, que tá relatando o sumiço de seu marido. E depois do papo ir e voltar, o policial afirma na cara dela: você é a principal suspeita do caso. E daí a gente segue acompanhando a rotina da Dona Elvira, e aos poucos conhecendo a história de como ela chegou no ponto do começo do filme. Mas ok, passou uns 10 minutos do filme e tem um elefante aqui nessa sala. Se a gente for pesquisar o filme no Google, mais especificadamente o elenco, a gente vai ver um rostinho famoso. Sim, o Selton Mello faz um liquidificador. Ele é o liquidificador. Então você me pergunta, quem é o Reflexão? Eu também não sei. É sério, pode checar aí na sua casa. E pra te explicar como isso aconteceu, vulgo, como o Selton Mello incorporou um liquidificador, tenho que te dizer que essa história se mistura com a Dona Elvira. Porque em alguns flashbacks é mostrado que a Dona Elvira e seu antigo marido tinham uma banquinha de lanches, algo assim. E eles utilizavam muito o liquidificador, pra fazer vitaminas e tal. Até que um dia, uma das hélices se quebraram, e acabou que ficando um pedação no suco de um cliente. E é óbvio que ele foi reclamar muito com a Dona Elvira e seu marido, que tiveram a óbvia ideia de guardar o liquidificador, já que ele estava quebrado. E nesse momento de se quebrar e a Dona Elvira e seu marido pensarem em comprarem um novo, nasce o Selton Mello. O exame já confirmou e marcou 2 tracinhos. Se refletindo sobre a sua situação e sobre o futuro cara que poderia substituir ele. E quando eu falo cara, sim, é outro liquidificador. Mas toda essa situação não vai em frente, já que o lugar que eles trabalham não se sustenta mais. Então eles tiveram que reunir as malas e saírem de lá, justamente levando tudo pra casa. Então, liquidificador, frutas e equipamentos, tudo foi pra casa dela. E logo após isso é onde se encontra a Dona Elvira, em sua tediosa rotina. Só que agora com uma pessoa a mais. O liquidificador, vulgo Selton Mello, que começa a refletir e narrar o filme. Então quando ela finalmente acha um conforto em sua rotina, as coisas começam a ficar meio estranhas. Se lembra do policial que disse que ela era a principal suspeita? Ele volta pra atanasar a vida dela. E ele quase sempre tá na casa da Dona Elvira, enchendo o saco e perguntando coisas. Até porque não tem outro suspeito pra quem deu fim ao marido dela. Sério, ele não larga o osso, é insuportável. E a partir daqui vai começar a ter alguns spoilers, beleza? Só continue se você estiver ciente disso.
Então o filme continua. A Dona Elvira começa um debate com o liquidificador. Ela começa a suspeitar que seu marido pode estar traindo ela. E com as provas que são coletadas no meio do filme, ela sabe exatamente onde o marido poderia estar. E não é que ela acaba encontrando o véi traindo mesmo? Em uma cena muito bonitinha na praia, ela e seu liquidificador saem andando por aí. Só que obviamente com um contexto horrível. Então em uma das cenas mais bizarras do cinema nacional, a Dona Elvira começa a planejar e colocar em prática o assassinato do seu marido. E essa cena é bizarra, eu não consigo nem descrever ela, porque o YouTube não gostaria nada disso. Mas o filme tá no YouTube de graça, beleza? Então se você quiser checar, tá lá. Então em uma cena, a La Coringa, ela dança, uma dança bizarra e sangrenta. Então desse episódio, começa-se o filme. E a gente finalmente entende. Entende sabe o quê? Que a Dona Elvira é uma noob, porque ela matou, usou ventilação e depois foi reportar. Todo mundo sabe que essa tática já é manjada. Apesar desse filme ser um suco de experimentação brasileira e também ser muito bem feito, acho que ninguém fala muito sobre algum possível transtorno mental da Dona Elvira, já que o cotidiano repetido em uma traição foi o suficiente para ela fazer um crime hediondo. E obviamente isso não é normal. Em situações normais, no máximo ela iria na Ana Maria Braga. Então é óbvio que ela tem alguma diferença, até porque ela escuta um liquidificador. Eu não sou dessa área de psicologia. Poderia ter estudado ou chamado alguém, mas eu quero viver com esse mistério. Mas a dúvida continua sondando na minha cabeça. Como uma senhorinha que aparentemente vivia normalmente se transtornou para assassinar o seu marido e ter sangue frio para liquidificar ele inteiro? Alguma coisa aconteceu. E eu acho isso muito incrível de se pensar. A gente tem uma imagem muito clara de pessoas mais velhas sendo bem diretas e ao ponto. E além disso, resolvidas. Quero café! Talvez algumas com alguns arrependimentos, desejos não realizados, mas quase nunca transtornos mentais. Até porque sem tratamento e sem ajuda não serve de nada. E talvez o leitor da minha redação de 2020 também adoraria conversar sobre isso. E eu poderia ter tirado uma nota bem maior no Enem. Mas tudo bem, porque eu tirei 10 no Enem. A vitamina que foi feita nesse vídeo é o seguinte. Como é muito fácil você viver anos e anos e acabar nunca se deparando com reflexões de um liquidificador da vida. E tudo bem, acaba nem sendo culpa sua. Às vezes você não procurou direito, ou até procurou, mas acabou que não achando. Até porque esse filme atualmente não está em streamings. Em algum tempo do passado esteve na Netflix. E eu me lembro que por alguns relatos que eu vi no TikTok, muita gente acabou acidentalmente assistindo ele, por causa do seu título muito chamativo, e da sua capa que é bem bonita. Então geralmente eles gostavam, amavam o filme e se perguntavam como é que eu nunca tinha visto isso antes. E sempre cai nesse debate. Reflexões de um liquidificador com o Selton Mello é um ótimo filme. Ele te faz pensar, raciocinar e refletir sobre a vida. E se você curte uma pitada de horror, tem um pouco pra você também. Mas eu me pergunto, e se o filme fosse Liquidificador Assassino? E se o filme não tivesse uma capa bonita? E se o filme não tivesse o Selton Mello? Ainda seria uma boa ideia? Com certeza que sim. E nisso eu me pergunto, quantos bons filmes brasileiros tem por aí que a gente nem sabe que existe? Que a gente não tem nem a chance de conhecer? Talvez por nunca saber da existência, talvez por não ter nenhum canto para assistir, ou talvez por ninguém se interessar mesmo. E seria bem hipócrita da minha parte culpar a inteligência da população por não procurar ou pesquisar. Afinal, a gente realmente não tem muita culpa. Se você tem a mesma base de idade que eu, a gente já cresceu em um mundo onde a Sessão da Tarde era algo bem comum, com alguns besteróis americanizados dublados. Ou até como Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série americanizada, que pela dublagem e pela vivência dos personagens, nos aproximou muito deles. Ou então, quem sabe, um Super Cine à noite. Vai me dizer que essa intro não era bizarra. Então você pode pegar seu celular, abrir o Twitter, TikTok, YouTube e você vê que grande maioria dos conteúdos são americanizados, são exportados. E a gente acaba crescendo e vivendo nesse mundo. E tem uma história do porquê que aconteceu isso. Mas aí teria que existir um documentário de como o cinema brasileiro morreu. E isso é papo pra outro vídeo, sinceramente. E ok, você pode me dizer que existem bons filmes brasileiros bem famosos, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, Central do Brasil. Mas você percebe que eles são muito mais uma exceção da regra do que a regra em si, até porque a maioria vai ser aquele filme satirizando o Nordeste, vai ser aquele filme de violência do Rio de Janeiro, vai ser aquele filme brisado de São Paulo. E o cinema não é isso. E como você pode ver, o Brasil é gigante. Em cada canto desse país existem histórias que já foram contadas em filmes. Algumas de humor, histórias mirabolantes, dramas, novelas. Temos uma rica cultura. E por isso que eu lhe digo, dê chance a produções nacionais. Mas e aí, você curtiu a reflexão? Eu digo a minha, mas e a reflexão do liquidificador? Você curtiu também? Você já assistiu esse filme? Se sim, aonde você conheceu ele? Me conta aí nos comentários.